Bom dia, queridos alunos, bom dia, nossos queridos professores também, que estão aí acompanhando a gente, tanto pela rede do canal Educação, pelas ondas do canal Educação e também pelas ondas do YouTube, né? Nosso bom dia aí para todos vocês. Vamos ver aqui os nomes aqui dos alunos que já estão. Olha aí, meu irmão, Maurício, José, bom dia José, bom dia Maurício, bom dia Adriele, bom dia Hugo. Bom dia, Belinha, bom dia, Angieta, bom dia, Eduardo, bom dia, Alagoinha, bom dia, Barreirinha, bom dia, Caridade, bom dia, Currais, bom dia, Curral Novo, bom dia, Francinópolis, Hugo Napoleão, bom dia também, Juazeiro do Piauí, bom dia, turma de Jurema, bom dia, turma de... Como é? Massapê, bom dia, Morro Cabeça do Tempo, bom dia Nazaré, bom dia Santa Cruz dos Milagres, enfim, o nosso bom dia a todos vocês. Não esqueci não? Algum? São Gonçalo, bom dia também para vocês, tá? Então, vamos lá. Pessoal, seguinte, né? Hoje, nós vamos começar um assunto de Opa, Santa Luz também, né? Nosso bom dia para vocês, não posso esquecer nenhum. Né? Se eu esqueci alguém... alguma cidade aí que tá, alguma turma, chama atenção aí pra gente, tá? Vamos movimentar o chat bastante. Olha só, vamos começar hoje uma temática com vocês muito, mas muito importante, principalmente para o mundo profissional, que é a ética empresarial. Mais especificamente, nós vamos começar falando com vocês sobre as 5 dimensões da ética empresarial, tá? Olha aí. Nosso objeto de conhecimento hoje, as 5 dimensões da ética empresarial, e também nós vamos ter como objetivo aí aprender, né, as 5 dimensões da ética empresarial, principalmente as questões da sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança. Tá aí já as 5 dimensões, tá? Muito importante para nosso dia a dia compreender bem isso. Então, vamos lá, começando com vocês, falar sobre essas 5 dimensões. Mas antes, quais são as competências que nós esperamos que sejam adquiridas com essa aula? Uma delas é compreender as dimensões da ética e das 5 dimensões que compõem a ética empresarial. E ter clara a necessidade do desenvolvimento de políticas voltadas para a ética empresarial e as práticas corporativas sustentáveis e responsáveis. E o outro é saber que as dimensões da ética são relacionadas e devem compor o cotidiano das empresas de forma multicultural, respeitando as diferenças individuais, como crença, religião, gênero, origem, forma de participação e interação dos indivíduos na sociedade. Isso é o que a gente espera, que ao final da aula a gente tenha adquirido essas competências. Bom dia, turma de fartura do Piauí também, né, Belinha? Bom dia aí também para vocês. E olha só, pessoal, à medida que a gente estiver desenvolvendo os conteúdos, caso vocês tenham alguma dúvida, não deixe para depois. Vamos fazer continuar naquele trato, movimentar bastante o chat, perguntem bastante, para que a gente possa esclarecer essas dúvidas enquanto estamos aqui em aula. Veja só, para a gente compreender a ética empresarial, nós precisamos entender um pouco aí a respeito de o que está acontecendo no mundo. Veja só, nós estamos falando aqui de um processo evolutivo, né? Um processo evolutivo que vem mudando muito o mundo. E essas mudanças tecnológicas que vem acontecendo também têm influenciado as mudanças no comportamento das pessoas e consequentemente, também as relações interpessoais. E veja só, a colocação aqui do Paul Pierce, o fundador do Rotary Club,
uma instituição fantástica. Ele colocou assim, ó: a medida do progresso de uma nação, assim como a medida do progresso de um indivíduo, deverá ser sempre à disposição para aprender com as experiências alheias. Pessoal, é muito profundo isso, né? Porque, veja só, além da gente estar continuamente num processo de aprendizado, aqui ele acrescenta também que as experiências de outras pessoas é importante. E é muito importante mesmo, tá? Vamos continuando aí, né? Vamos primeiro dar uma revisadazinha aqui, né, no conceito de ética, né? Porque assim, a gente está colocando para vocês assim que a ética consiste em algo que muda conforme a sociedade, a época, os conceitos e até conforme o grupo de indivíduos que participam daquela sociedade. É um conceito, um posicionamento bastante amplo. Nesse diapasão, nós temos aí agora que compreender o conceito de ética corporativa. A ética, ela varia, né? Então, a ética corporativa também varia conforme a empresa ou o ambiente em que a empresa está situada no mercado. Pois aí a gente vê que a ética corporativa é reflexo da sociedade, dos produtos que a organização comercializa, da cultura interna e de outros fatores que compõem o ambiente. Então, está aqui um conceito para vocês de ética corporativa. Veja que tem o conceito de ética corporativa, ele tem tudo a ver com um conceito geral de ética. Não se fala lá no conceito geral que varia conforme o grupo? Olha, o grupo aqui são as pessoas, né, que compõem a organização. Fala também da sociedade, do ambiente, lá na ética da questão temporal, né? Aqui também está a questão temporal e a forma como as organizações agem. De uma forma mais ampla, nós podemos dizer assim, que ciências sociais, ela estuda a vida social dos indivíduos e também dos grupos. E tem a filosofia, e que é uma parte da filosofia. Então a ética, ela está inserida na filosofia. Tudo a ver ética com filosofia. Ok? Aqui só para a gente começar a sintonizar. 5 dimensões da ética empresarial. Agora vamos avançar no nosso conceito, né? Já vimos em outras aulas anteriores que o conceito de ética teve origem na Grécia, a origem grega. E que a palavra ethos, vimos também já que essa palavra ethos, ela tem 2 pronúncias lá em grego, né? Como ethos e ethos. E essas pronúncias, um significa ética e outro significa moral. Mas esse é um detalhamento que nós já estudamos. Então, a palavra ethos tem como significado de representar as características de um grupo e a forma também de agir coletivo desse grupo. E também em relação à cultura e o comportamento da sociedade. Esse conceito de ética, historicamente, ele vem evoluindo. E podendo ser considerado um caráter ou um conjunto de princípios, valores morais que norteiam a conduta humana na sociedade.
Fazendo uma breve reflexão a respeito de ética, podemos dizer que ética permite uma vida melhor em grupo, assim como a melhoria da sociedade e o respeito aos indivíduos num contexto social. Nós já vimos também que a ética é um reflexo da época, da sociedade, dos avanços tecnológicos, das relações que se estabelecem, assim como as ações dos indivíduos, enfim, o desenvolvimento da sociedade. E veja só, nesses últimos anos, nós temos fazendo muita reflexão a respeito das questões ambientais, não temos? Então não é possível para a gente pensar em aspectos éticos, não é possível pensar em aspectos éticos sem fazer reflexões sobre sustentabilidade, desenvolvimento e as estruturas internas das organizações. Continuando a nossa reflexão, nós também já estudamos que ética, moral, a moral principalmente está relacionado às normas, às leis, mas a ética em si não é uma lei, mas a ética, estabelece forte influência na construção de normas e leis. Mas não devemos confundir ética com lei. Ética estabelece princípios, valores. Mas na construção, os legisladores, ao desenvolverem as leis, eles levam em consideração. Então a ética influencia fortemente, né? E a gente não deve confundir essas coisas. E ver que, assim, as leis também são reflexos da sociedade. E essa sociedade tem também os reflexos, tá? Refletem a ética. E hoje nós temos aí o meio ambiente, que deve ser incluído também nessa reflexão. Feitas essas primeiras colocações, vamos começar agora a aprofundar um pouco mais nosso conhecimento a respeito das 5 dimensões. Mas para que a gente possa pensar nas 5 dimensões, pensando nas 5 dimensões, nós precisamos saber também que as organizações precisam desenvolver suas políticas corporativas para que haja uma aplicabilidade das 5 dimensões. Então vamos começar conhecer essas necessidades. Então, para que as organizações desenvolvam suas políticas corporativas, é importante ter uma base da ética, de sustentáveis e multiculturas. Olha só, pessoal, aqui nós temos muita coisa, né? Então, para estabelecer uma política, as políticas corporativas, nós devemos levar em consideração isso. Professor, eu vou ser técnico informático. O que isso tem a ver comigo? Tudo. Tudo. Tá bom? Tudo. Ó, ao longo dessa aula, vocês vão compreender melhor por que isso tudo tem a ver com o profissional da área de informática. Então, para que a gente possa desenvolver políticas corporativas, nós precisamos conhecer ética, sustentabilidade e multicultura. Primeiro, vamos ver o seguinte aí. Nós vivemos num tempo em que a globalização
fruto aí do capitalismo, essa globalização, fruto do capitalismo, novas manifestações do capitalismo, nós temos aí muitas desigualdades, não temos? Olha só aqui, pessoal, vamos dividir essa imagem aqui em duas, para que vocês possam refletir melhor, né? Vou até botar de outra cor aqui, botar roxo, né? Olha aqui. De um lado, uma favela, de outro, um condomínio de luxo. Se nós estamos pensando em ter um objetivo de construir uma sociedade justa, solidária, com ética, e ser sustentável e ter responsabilidade social, nós temos que pensar como reverter essa situação. Não dá para dizer que uma organização ou uma sociedade ela segue princípios éticos se essa sociedade tem essa distância social aqui, essa distância entre os que vivem nos condomínios de luxo. Eu vou dizer para vocês, né, condomínio de luxo aqui né, olha aqui, ó, cada andar tem uma piscina. E do outro lado, pessoas em condições aí altamente desfavoráveis para a vida humana. E essas diferenças, essas desigualdades sociais, econômicas, culturais, religiosas, e até mesmo alguns comportamentos ou históricos, que de um lado nós temos, separando novamente, né? Separando aqui, condomínios de luxo e favelas do outro lado. Não é possível a gente continuar esse desenvolvimento e a construção de sociedade com indiferença a essas questões. E assim nós temos que ter a necessidade de criação de políticas públicas, institucionais, que contemplem formas de minimizar essas diferenças sociais, essas diferenças, né? Aqui não é só diferenças sociais, não, é diferença de todo tipo, tá? É diferença de todo tipo. Assim, nós precisamos agora começar a ter uma ideia e aprofundar nossos conhecimentos a respeito das 5 dimensões. Recapitulando para vocês as 5 dimensões da ética empresarial: sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Colocamos uma figura aqui do lado para vocês, para saber que aqui não há prioridade e não há hierarquia entre as 5 dimensões. Nós temos aqui a multicultura, a inovação, o aprendizado contínuo, a governança corporativa, como um círculo interativo e que ele tem uma forte relação com a sustentabilidade. E quando nós estamos falando de sustentabilidade, nós temos também que lembrar que sustentabilidade está comportada em 3 aspectos: o aspecto ambiental, o aspecto social e o aspecto econômico. Então, sustentabilidade não se pensa em um aspecto só.
Sustentabilidade envolve 3 aspectos: social, econômico e ambiental. Vamos para aqui primeiro dar um enfoque, né, do conceito. Fizemos aí um enfoque do conceito de ética. Agora vamos começar a abordar e aprofundar cada vez mais nas 5 dimensões da ética empresarial, que, retomando para vocês essas 5 dimensões, nós vamos falar dessas 5 dimensões tantas vezes durante essa aula, que nós vamos, né, acabar decorando elas, né? Decorando não, né? Internalizando, tá? Então, essas 5 dimensões nós temos aqui, ó: sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. A sustentabilidade, composta de 3 elementos: econômico, social e ambiental. Os 3 elementos da sustentabilidade: econômico, social e ambiental, que é o que estabeleceu lá o inglês John Elkington, em 1990, que chamou de tripé da sustentabilidade. Mas assim, pessoal, essas 5 dimensões, ela não surgiram assim do nada ou de uma visão, né? Ela é resultante. As 5 dimensões, ela é resultante de experiências corporativas, da vivência e de pesquisas com o objetivo de elaborar e implantar políticas institucionais. Importante vocês saberem, pessoal, que a ética empresarial e essas 5 dimensões, elas não foram assim, tá, no estalo que surgiram. Elas vêm, resultado de experiências. As 5 dimensões, efeitos didáticos, nós podemos fazer uma classificação delas para que a gente possa compreender um pouco mais. Então vamos ver essa classificação das 5 dimensões. Primeiro, para definir a abordagem, né? Qual é a abordagem que se tem? Então, dentro da abordagem, nós podemos classificar as 5 dimensões: a sustentabilidade e respeito à multicultura. E quanto aos aspectos operacionais e de desenvolvimento, é como se operacionaliza as políticas operacionais, as políticas corporativas, e o acompanhamento do desenvolvimento da sociedade. Neste mundo globalizado, nós temos a governança corporativa, o aprendizado contínuo e a inovação. Veja que nós separamos um pouco, né, para compreender melhor. Essa separação é puramente para que a gente possa ter, do ponto de vista didática, ampliar o nosso conhecimento. Mas nós estamos falando de ética empresarial. Mas quando a gente fala em ética empresarial, existem muitos desafios, né? Quando a gente vai colocar a ética corporativa nas instituições. E eu coloco para vocês assim, eu estou usando a denominação instituições, porque é um termo mais genérico para me referir a empresas, governos, organizações não governamentais e outros, qualquer tipo de organização.
Então, estou chamando de instituições assim para ser bem amplo. Temos muitos desafios. E vamos começar a conhecer esses desafios. A gente sabe o seguinte, né? Que essas 5 dimensões, elas vêm desenvolvendo ao longo de experiências, e essas experiências, elas cada vez mais têm sido aprimoradas. Mas as organizações, as empresas, elas começaram a ser constituídas há um tempo bem maior do que esse entendimento das 5 dimensões da ética empresarial. Então, um grande desafio é fazer atualizações das políticas e práticas de uma forma rápida, que acompanhe as transformações da sociedade que vem acontecendo. Vamos dizer o seguinte, que tipo de transformações, alterações profundas que está tendo na sociedade? Pessoal, lembro muito bem que ainda na minha adolescência, falar em usar um equipamento, um computador nas empresas, era coisa de outro mundo. Hoje, nós temos os computadores sendo carregados no bolso, pessoas, adultos, adolescentes, crianças, carregando o computador. Professor, aqui na minha casa aqui não tem esse negócio não de criança usar computador não. Aí nós temos que trazer vocês para um conceito mais de informática, né? E ver o seguinte, né? Um dos conceitos para você considerar um computador é o quê? Ter um processador, né? Ter uma unidade de processamento, uma unidade de armazenamento e uma unidade de interação com o ser humano. Eu pergunto para vocês o seguinte: o celular tem isso? Tem. O celular tem um processador, tem uma memória e tem uma interação. Se você não consegue digitar o que você quer nele, consegue. Ele tem saídas de entradas e saída de informação dele? Tem. Você digita, você está... Né? E ele, quando você envia a tua mensagem ou envia para outra pessoa, você tem também as saídas, não tem? Então, é um grande desafio, né? Atualizar agora as políticas. As políticas ficaram um pouco para trás. Agora, a necessidade de fazer a atualização disso. E essas mudanças, pessoal, que têm ocorrido na sociedade, tem um impacto muito forte nas questões éticas também. E, consequentemente, se tem impacto nas questões éticas, também vai ter consequências nas leis, nas normas, nas ações e nas demandas também da sociedade, não vai? E das empresas? Também vai. Hoje nós temos demanda, as pessoas querem comprar celular, querem isso, né? Não quer? Um grande desafio, né? Vamos ver aí alguns exemplos, né? Mundo afora, a respeito desses desafios. Muitos países vêm aí fazendo revisões das suas leis. Países, inclusive o Brasil, vem revisando as suas leis que tratam de plágio, pirataria industrial, ações discriminatórias, meio ambiente e responsabilidade social. Esse é fervilhante mundo afora. Mundo afora. Inclusive no Brasil. Mas aí também há necessidade de revisão dos regulamentos que tratam
de comportamentos relativos a crimes comuns, direitos sociais, entre outros. Porque se estavam falando aqui de uns delitos, né? Revisão de delitos aí sobre plágio, pirataria, ações discriminatórias entre o meio ambiente e tudo mais, né? Mas também as questões de crimes comuns e sociais e direitos sociais também precisam ser atualizados. Essa necessidade de revisão legal é fruto do desenvolvimento social. Nós temos uma sociedade que é bastante ágil hoje. Uma velocidade enorme nas comunicações. Hoje, vamos dizer, nós estamos aqui com vocês. Nós estamos aí, ó. Essa rapidez de comunicação. Nós estamos aqui em Teresina, às 10 horas e 53 minutos. Vocês aí também, provavelmente, né, com a diferença aí de alguns segundos, vocês em Alagoinha, em Barreira, em Caridade, em Curral Novo, Currais, Francinópolis, Hugo Napoleão, Juazeiro do Piauí, Jurema, quem mais aí? Em Massapê, Morro Cabeça do Tempo, Nazaré, Pajeú, temos aí também Santa Luzia, né? Também temos aí. Jaicós também, né, Ana? E tem também toda essa turma que está aí acompanhando pelas ondas do YouTube, que pode estar esparramado em qualquer parte do país. Já tivemos caso aí de pessoas acompanhando nossas aulas na Bahia, em São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina. Então, temos muitos aí. Professor, tem muita gente de fora que está assistindo as nossas aulas. As aulas aqui do canal Educação. E isso, pessoal, é a velocidade que se tem nas comunicações, mas também essa rapidez ocorre nos meios de transporte. Hoje é possível, né? Diferentemente lá do tempo de Cabral, que passou meses saindo lá de Portugal para chegar no Brasil com as caravelas. Hoje, em questão de horas, né, nós saímos do Brasil e estaremos na Europa, na Ásia, não é isso? E isso, pessoal, tanto essa velocidade que tem nas comunicações como nos transportes, que permite pessoas se deslocarem de vários locais para vários outros, influencia as trocas de culturas. Também aumenta a tecnologia, mas tem um problema. Essa rapidez nas comunicações, no transporte, nas trocas culturais, tem levado algumas pessoas e alguns comportamentos numa busca desenfreada por lucro e poder. Como é que é isso, professor? Imagina só, pessoal, a velocidade que a gente tem de comunicações, né? Há uns 3 meses, 4 meses atrás, né? Nós vivenciando esse período de pandemia e tudo mais e tal. E aí, pessoal, sai-se uma notícia lá uma guerra lá, Rússia, Ucrânia. Os desenfreados na busca de lucro e poder. A busca de poder estava lá, né? Entre Rússia e Ucrânia, lá saber quem é que manda mais, quem é que quer o quê. Lá, né? Mas também a busca pelo lucro nós tivemos aí. Eu vou colocar para vocês assim de uma maneira bem hiperbólica para ficar mais fácil vocês compreenderem, né? O horário pode não ser o mesmo, porque eu não lembro exatamente qual foi o horário que saiu a notícia. Mas vamos dizer o seguinte:
7 horas da manhã, noticiado que iniciou-se a guerra Rússia-Ucrânia. A busca desenfreada pelo lucro, postos de gasolinas esparramado pelo Brasil afora, aumenta o preço da gasolina em 5, 10 minutos. Pessoal, isso é busca desenfreada pelo lucro. Os efeitos lá, que tem uma série de efeitos, né? Consequências lá da guerra, não chegam no Brasil, não chegam em Massapê, não chegam em Hugo Napoleão, em questões de 5 minutos. Demora um tempo. Até porque lá teve problema lá de contenção, de exportações de produto, destruições de pontes, essas coisas, um monte de estragos feitos lá, uma série de coisas. E isso aí só iria começar a ter consequências alguns meses aqui para nós. Mas tivemos aí muita coisa nesse sentido. Bom, essas preocupações, né, têm reflexos nas empresas e ainda precisamos fazer revisões de vários aspectos dentro das organizações. Primeiro, quais são os aspectos relevantes que temos aqui? Veja só. Temos que fazer reflexões das nossas políticas internas, no código de conduta empresarial, também dos processos produtivos e certificações, de forma que a gente possa manter um ambiente equilibrado. Também os processos de avaliações dos profissionais. E aqui eu vou dizer para vocês, nessa questão de avaliações de profissionais, que já vi acontecer. Uma pessoa que trabalhava muito próximo comigo, acertava nas ações mesmo, na atitude deles, no comportamento, nas coisas, 99,9. Era difícil esse colega cometer um erro ou falhar em alguma coisa. Falhou 0,01%. Na avaliação profissional, demitiram ele. Por dizer que cometia erro. Então, tem que rever esse processo. As estratégias de marketing e a forma como se relaciona com o mercado, com a sociedade e também internamente. Aqui eu vou colocar para vocês revisões disso aqui. Vamos lá. Normalmente, a gente compra os produtos, né? Aqui tem um produto, né? E ele era comercializado, a embalagem, vamos botar só o pacote, né? Vamos botar aqui, em vez de botar produto, o produto era comercializado com um pacote de 1 quilograma. Estratégia de marketing, até mesmo com uma forma de propaganda enganosa. Essa embalagem agora não é mais de 1 quilo. A embalagem agora é de 800 gramas. Lembrando para vocês, né? Só lembrando aí da matemática, que isso aqui, né, equivale a 1000 gramas. E pasmem para vocês, né? E pasmem para vocês que esse produto aqui, esse pacote aqui, tinha um custo, vamos supor assim, de R$10.
10 não, vamos botar 100 que fica melhor, porque a conta percentual vai ficar melhor para fazer. E aí colocaram que o novo pacote teria um aumento no pacote de 2%. Mais 2%. Então, o novo preço agora aqui é de 102, não é isso? Vamos botar aqui embaixo, melhor. Né? Esse novo, o preço novo aqui agora, né? O preço aqui agora, né? Passou com esse ajuste para 102. E aí, pessoal, diz assim, né? Não, o aumento do preço foi 102. 102 uma ova. Essa variação aqui, ela dá mais de 20%, não dá? Dá. E professor, por que o senhor está explicando isso? Estratégia de marketing para dizer que não teve um aumento significativo no preço dos produtos, diz assim, o aumento foi só de 2%, saiu de R$100 para 102, é só 2%. E aí você olha e fala assim, calcula, faz a conta, realmente dá 2%. Mas ele não fala que diminuiu o peso de 1 quilo para 800 gramas. Também tem que ver a forma, né? Usar as formas, os meios de comunicações. Os relatórios financeiros, demonstrativos financeiros, o balanço, os fluxos de caixa e outros relatórios contábeis também, incluindo agora os relatórios que refletem as questões ambientais. E quais são as ações sociais também que a organização faz? Tudo isso tem que ser revisto. Então agora nós podemos começar a compreender um pouco aí a respeito de fatores fundamentais que precisamos ter em mente. Olha aí, grandes desafios, né? Grandes desafios, né? Pessoal, um dos grandes desafios que temos aqui pela frente, quando nós falamos das revisões, não pode ser apenas formal, mas deve representar mudanças e desenvolvimento efetivo. Professor, o que o senhor quer dizer com isso aí? Olha só, fazer a revisão, pegar a política, as instruções, as normas e as políticas dentro da organização, pegamos no papel e escrevemos eles todinho, questão de minutos. Não é possível isso? Questão de minutos é possível nós reescrevermos as políticas empresariais, não podemos? Ah, sim, a política empresarial antes não colocava lá que... Agora a nossa nova política com relação às pessoas agora é que nós vamos contratar com carteira assinada e pagar salários adequados. Antes a política estava dizendo só o quê? A contratação das pessoas com registro em carteira. Né? Dentro das políticas da contratação e registro. Aí eu estou fazendo uma atualização que agora eu vou colocar, né, continuar com registro na contratação das pessoas, registro em carteira, mas também agora eu vou, aí foi adequada, foi atualizada e diz assim, com remuneração adequada. Lá no papel tá bonito. Pessoal, isso tem que acontecer.
tem que acontecer efetivamente o que está escrito lá na política. E isso não é fácil. Não é fácil. Mas, para a gente compreender melhor isso, nós dividimos esse entendimento em 3 fatores. Fator 1, fator 2, fator 3. O fator 1 está relacionado com o desenvolvimento social e a evolução da comunicação e de novas situações e leis e a sociedade e aí assim, nós estamos preparados, a sociedade, as leis estão preparadas para isso? Muitas das vezes as leis são feitas e nem se considera a hipótese de acontecer. Como assim, professor? A lei é uma previsão hipotética que pode não acontecer. Ora, se não. Imagine, né? Estão reformulando aí a legislação com relação à bagagem. E aí vamos dizer que coloca lá que tá na lei, né, que a pessoa tem direito nas viagens em aviões, tem direito a bagagem, levei uma bagagem gratuita. Muito bom. Hipótese de acontecer, a elite vai ter. Será que numa viagem internacional, Brasil-França, Brasil-Alemanha, uma viagem internacional, a hipótese de ter a gratuidade na passagem, ela acontece para uma pessoa que ganha salário mínimo? Pô, quem ganha salário mínimo talvez não está conseguindo nem ir para o trabalho e voltar, arcar com essas consequências, ou pegaram um ônibus, né, um transporte urbano para poder ir a um shopping, a um cinema, que dirá fazer uma viagem. Hipótese, né? Tá lá a hipótese que, né? Que pode nem ocorrer. Ora, quantas pessoas vocês conhecem que tem uma remuneração de salário mínimo e que faz viagem de avião internacional? Muitos brasileiros nem do estado saem. O fator 2 está relacionado a ética e a responsabilidade social, que devem fazer parte da prática cotidiana, é do dia a dia mesmo. Não é falar em ética e responsabilidade social. A nossa empresa tem ética e responsabilidade social. Nós temos aqui como nossa missão o melhor tratamento e fornecer produtos de boa qualidade para nossos clientes. Você entra lá no supermercado para comprar, vai até as gôndolas lá onde vende frutas e verduras e tem lá produtos estragados. Isso é prática cotidiana da ética e responsabilidade? Claro que não. Responsabilidade social e ética, a empresa tem lá, entre os seus princípios, que registra as pessoas e tudo mais, em carteira assinada. Faz lá, aceita estagiários e coloca o estagiário para realizar as atividades do profissional contratado, no lugar de um profissional contratado. Isso é responsabilidade social? Claro que não, né? Mas aí nós temos que avançar um pouco mais para o terceiro fator. Que aqui, pessoal, esse terceiro fator, até então, né, até bem pouco tempo, era assim um pouco dito, né, falseado aqui no Brasil. Era falseado mesmo. E dizia que não existia. Mas aqui, agora nós não podemos, não é apenas dizer que temos tolerância. Assim, na nossa empresa aqui, ela é social, nós toleramos contratar pessoas com deficiência. Toleramos não.
tolerar é um equívoco. Nós precisamos aprender a aceitar, a respeitar, saber conviver. E, por isso, nós temos muito que aprender com a multicultura. Professor, mas essas pessoas que têm deficiência, elas têm muito a contribuir com a gente? Vamos pegar um extremo para vocês? Vamos pegar um exemplo extremo para ver se a gente tem alguma coisa a aprender com essas questões? Vocês lembram ou já viram notícias a respeito de um pesquisador, um cientista da astronomia, um tal de Steve Hoffman? Professor, eu já ouvi falar, é aquele senhor que tinha, aquele pesquisador que tinha lá uma paralisia, né? É uma multiparalisia que ele não... É esse mesmo. Né? Os conhecimentos que ele passou e deixou escritos, muito avançado. Então temos muito que aprender. Mas não é só isso também. Não é só isso. Embora não seja dado tanta ênfase, mas resultado da multicultura, nós temos no Brasil aí, na culinária, o que aprendemos já com os negros que desenvolveram lá no tempo da escravidão, a feijoada. Nós aprendemos. E temos muito mais a aprender ainda. Vamos começar a detalhar um pouco mais cada um desses fatores, então? Nós falamos, né, dos 3 fatores de uma maneira bastante ampla. Então agora vamos começar a falar, aprofundar mais no fator 1, desenvolvimento social e evolução da comunicação. Esse vem acontecendo, né? Vem surgindo novas demandas. E aí nós temos alguns exemplos que precisamos ter em relação à comunicação, à evolução da comunicação. Exemplo 1. A utilização de computadores da empresa para a realização de atividades pessoais. O que deve ser feito? Qual é a regra? Ela deve ser aceito que as pessoas realizem atividades pessoais nos computadores da organização? Qual é o limite disso? Eu posso usar... qual é o limite? E como é que nós vamos fazer a regulamentação para que as pessoas possam utilizar os computadores da empresa para atividades pessoais? E aí você está trabalhando também em um computador, e aí entra aquela questão de olhar algumas figuras, né? Olhar figuras que são consideradas imorais. Como é que deve se agir isso? Qual é a política interna necessária para desenvolver a respeito dessa temática? Mas mais ainda do que isso, o que é considerado imoral? É imoral você acessar e ver figuras ou vídeos que estejam relacionados aí com uma prática delituosa, um crime, um assalto, alguma coisa assim? Isso pode ser considerado imoral na empresa? O que pensar disso? E as fraudes na internet?
E as fraudes? Tem amparo legal para você coibir? Qual é o comprometimento da empresa? E como é que eu caracterizo o comprometimento da organização em relação às fraudes? Como é que eu faço isso? E professor, esse negócio começou a ficar meio difícil mesmo, não ficou? Esse negócio começou a ficar meio difícil, não começou a ficar meio difícil demais? Verdade. Eu não estou dizendo para vocês que fazer revisões de políticas levando em considerações as 5 dimensões é fácil. Não é fácil. Mas nós vamos compreender um pouco mais a respeito disso, mas é na próxima aula, no próximo bloco, tá?